Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre operações especiais, com foco na formação da tropa de elite da Polícia Militar de Alagoas, o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, os Caveiras, eternizado na ficção do cinema com os filmes Tropa de Elite 1 e 2, protagonizados pelo famoso Capitão Nascimento, personagem do ator Wagner Moura. Sucesso absoluto de público, mas a realidade de Alagoas será apresentada pelos nossos convidados. O Capitão Luiz, comandante da Companhia de Operações Especiais do BOPE, formado em Operações Especiais pela Polícia Militar de Goiás, Caveira, Ações Táticas da Polícia Militar de Alagoas, é o CAT, e quem é formado pelo CAT é denominado catiano. Atirador policial de precisão, é o famoso sniper, né? Hoje o Brasil está padronizando essa nomenclatura, atirador policial de precisão, formado no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, um curso bastante pretendido e de certificação bastante difícil. Formado Operações Táticas da Polícia Federal, especialista em operações rurais. Daqui a pouco a gente vai entender por que o Capitão Luiz tem essa especialização e onde ela é empregada. E o Major Patrick. O Major Patrick é piloto de helicóptero, chefe de segurança operacional do Grupo Aéreo da Secretaria de Segurança Pública, com formação em operações especiais na Polícia Militar de Minas Gerais, ele também é caveira, operador tático e atirador policial de precisão, com formação também no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, e simplesmente coordenador do primeiro curso de operações especiais da Polícia Militar de Alagoas. Um pioneirismo que jamais será atingido, suplantado. É uma marca histórica na Polícia Militar, o primeiro curso de operações especiais. O Major Patrick também foi coordenador de apenas 4 das 6 edições do curso de ações táticas especiais da Polícia Militar de Alagoas. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje, como falamos, temos as presenças honrosas do Capitão Luiz Caveira, comandante da Companhia de Operações Especiais do BOPE, e do Major Patrick Caveira, piloto de helicóptero, chefe de segurança operacional do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Com eles, vamos conhecer como é formada a tropa de elite da Polícia Militar de Alagoas, os Caveiras do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais. Bom dia, Major Patrick. Bom dia, satisfação estar aqui. Bom dia, Capitão Luiz. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de mostrar um pouco da nossa atividade, da nossa unidade. E a grata satisfação de estar aqui com o nosso grande coordenador aí de vários cursos da nossa Polícia Militar. Nos sentimos bastante honrados com a presença dos senhores e já muito agradecido por ter atendido o nosso convite. Eu gostaria de começar esse programa fazendo uma justa homenagem àqueles que iniciaram a formação dessa tropa de elite, especialmente ao Coronel Assis, que nos deixou recentemente na certeza de que cumpriu com louvor a sua missão aqui na Terra. Então temos a imagem do Coronel Assis, Caveira,
pioneiro alagoano, e temos uma outra foto aí dos outros caveiras formados em 93. Os senhores, por favor. O Coronel Assis era uma figura emblemática na nossa Polícia Militar, um profissional de competência, sem sombra de dúvida, que fez referência a todos nós, né? Em 1988, saí de Alagoas para o Rio de Janeiro, aventurar um curso que não tinha tantas informações a respeito de como funcionava, e conseguir se formar. Foi uma grande vitória para a gente. Foi um espelho que se tornou referência para que a gente pudesse desenvolver uma atividade de operações especiais em Alagoas, né? Em seguida, ele, sempre entusiasmado, fez por onde policiais militares de Alagoas pudessem ir ao Rio de Janeiro. E ele encaminhou 6, treinou os policiais em Maceió ainda, e encaminhou os 6 para o Rio de Janeiro. De 6, 5 se formaram. É bom citar o exemplo que você falou aí do filme. O curso de operações especiais é um curso que ele tem um alto índice de desligamento por vários fatores técnicos, psicológicos, físicos, e a gente ter a grata satisfação de formar 5 alagoanos em apenas uma edição de um curso estrangeiro, para nós mostra a força do povo alagoano, do povo nordestino, em sair dos seus lares e enfrentar isso aí. Fruto disso foi a dedicação e compromisso do Coronel Assis em assumir essa responsabilidade de encaminhar esse pessoal para lá e ter sido o exemplo, o pioneiro de ser o detentor do primeiro curso, né, o detentor da primeira caveira ostentada no seu uniforme, dentro da Polícia Militar de Alagoas. O Coronel Assis, que o Deus o tenha num bom lugar, pelo exemplo de pessoa que era, e o profissional abdicado e exemplar. E ninguém tinha dúvida do quanto ele se orgulhava dessa condição de ser caveira. Todos os eventos públicos ele fazia questão de ser mencionado e dessa forma, o caveira, o Coronel Assis. Isso é um emblema. É um emblema. Que vocês devem se orgulhar bastante. Não, é um orgulho para a nossa instituição. Era um exemplo que foi seguido. É bom se dizer isso, né? Ele foi seguido. Hoje nós temos vários caveiras formados aqui, mas temos isso porque alguém nos deu um exemplo, nos deu um norte a ser guiado, e assim foi caminhando uma trajetória que nós temos hoje um efetivo muito bem especializado dentro da Polícia Militar de Alagoas. Capitão Luiz. Para onde ele ia, ele carregava a caveira no peito, em qualquer evento. E acredito que ele fez esse marco histórico de ter treinado esses bravos guerreiros. Eu acredito que não tem nenhum estado, em qualquer placa de curso de formação lá no Rio de Janeiro, e a gente já teve a oportunidade lá, onde tem de apenas um estado 5 formados. Então isso é um marco inclusive para Alagoas. Eu acredito que não tenha nenhum estado do Brasil que tenha formado em uma única edição tantos policiais como Alagoas formou. É verdade. Vamos entrar nesse mundo das operações especiais. Como ocorre o ingresso do policial no BOP? O primeiro pré-requisito, por assim dizer, seria um voluntariado, porque muitas das vezes nós abdicamos da nossa folga, do espaço com a família, para atingir um objetivo de fazer uma segurança pública especializada, com foco no combate a uma criminalidade muito bem organizada, e faz com que a gente tenha que ter esse pré-requisito de ser voluntário e enfrentar esses desafios que a sociedade precisa desse ajuste. A porta de entrada do BOP hoje, depois do voluntariado, seria o estágio de patrulhamento tático, que é um estágio que visa padronizar o núcleo de ações que o BOP desenvolve. É um estágio de 1 semana, 10 dias, envolve um pouco de sobrevivência, abordagem policial a pessoas, veículos e edificações, uma noção de controle de distúrbio civil, e após esse estágio,
Se o policial se adequar e tiver o índice satisfatório, ele poderá ingressar às fileiras do Batalhão de Operações Especiais. Por falar em voluntarismo, gostaria de voltar àquela imagem dos 5 primeiros caveiras, acompanhados do Coronel Assis, e que vocês também prestassem a justa homenagem a esses grandes guerreiros que tanto nos honram e honram o Estado. Temos o Amauri aí que recentemente foi para a reserva, mas tem o espírito e o vigor físico que nem parece, né? Parece que o cara ainda é um atleta, pedala acima de 50, 60 quilômetros, faz grandes viagens aí de bicicleta. O Gilberto Gil ainda está na ativa. Acredito que, não sei se é Alexandre... na ativa. Na ativa ainda também. Guerreiro de altura, né? Todos eles se destacaram em alguma área E assim, doutor Flávio, esses indivíduos especializados, né, assim que chegaram em Alagoas, né, não foi muito tempo, já foram pensados, né, para setores estratégicos. As pessoas já viram o potencial, a qualidade técnica deles e infelizmente não passaram tanto tempo na unidade de operações especiais porque foram desenvolver outras atividades de operações especiais, né, porque pessoas viram o grande potencial deles, né, mas nas nossas formações sempre estavam presentes porque eram pessoas que nós tínhamos referência e sempre tem algo a nos passar. Né? O que eu admiro é o compromisso de quem é caveira de ter esse comportamento. Eu trabalho com o Cordeiro e é de um comportamento exemplar. O entusiasmo deles, né, às vezes encabula a gente, né? E entusiasma ao mesmo tempo, né? O Sr. Alexandre, eu participei de algumas instruções com ele. É um outro grande operacional, acompanhou os últimos momentos do Coronel Assis, né? Um grande companheiro do Coronel Assis e foi um dos meus primeiros instrutores de técnicas verticais. Né? E ele vive isso. Né? O Alexandre vive isso, é a nossa referência. Sempre que temos os nossos cursos, ele é chamado para ficar à frente também nas instruções de técnicas verticais. É um profissional fora de série, de um coração enorme também. E um outro sentimento importante é essa coisa da solidariedade, cooperativismo, né? Isso. Que sabe que um homem só não faz nada. É verdade, é uma irmandade. A gente, às vezes, cita lá no BOP, é como se nós fôssemos uma seita, né? A união entre todos ali é indivisível. Vamos imaginar uma esfera inquebrável, muito bem polida, muito bem peneirada. São os homens de operações especiais, são os homens de ações táticas especiais. A gente tem sempre uma vontade de proporcionar o apoio, o apreço a todos de forma muito unida. Muito unida. Hoje eu tenho o prazer, como eu já tinha afirmado, de conviver diariamente com catianos e caveiras. É uma ambientação maravilhosa e eu aprendo muito com o conhecimento deles. São profissionais testados. Muita gente, assim, um desavisado pode dizer, esses caras são de elite, muita gente pode dizer, são metidos. Não é isso, né? Eu diria que são pessoas que passaram por um treinamento, que exigiram um condicionamento físico, mental, psicológico, um treinamento técnico, acima de uma média de um curso de formação. Isso faz desses profissionais de segurança pública conhecedores de determinadas técnicas que os outros ou não tiveram oportunidade de participar ou simplesmente abdicaram de não querer conhecer. Por isso esses profissionais especializados fazem a diferença no tratamento, na abordagem. Nas minhas instruções durante os cursos de operações especiais ou de ações táticas, a gente gosta de falar o seguinte, Caveira, você foi testado por determinado limite, mas aquela abordagem mais simples, você tem que fazer ela de forma muito mais segura do que a mais complexa. Porque você sabe como fazer. Você foi testado, você foi forjado para isso. Então, de uma ocorrência simples, esse tipo de ocorrência não é para mim. Não existe. Qualquer ocorrência,
é para qualquer servidor da segurança pública, né? A mais simples, mas as mais complexas tem que ser por profissionais que já foram especializados através de cursos, foram forjados para isso. Treine para as mais complexas e as simples serão simples. É verdade. Verdade. Que habilidades específicas deve possuir o policial do BOPE, Capitão Luiz? Bem, ele deve ter, primeiro, uma inteligência acima da média, né? Hoje em dia, a gente sempre está de frente de ocorrências complexas, né? Onde a resposta, né, ela tem que ser uma resposta plausível, uma resposta em que não exponha a instituição da Polícia Militar. O indivíduo também ele tem que ter, né, um vigor físico também acima da média, né? Nós, acho que daqui a pouco vamos falar também de outras atividades que o BOPE desempenha, então às vezes ele vai ter que passar um determinado período maior em um interior, fazendo um tipo de patrulha rural, então o vigor físico vai contar bastante, né? Ele deve atirar bem, né? Então ele tem que ser um profissional testado, né, psicologicamente, também ele não deve ser muito emotivo, mas também a inteligência deve ter emocional. Isso, deve ter empatia, né, com o próximo também. Então são vários fatores que vão, né, qualificar esse homem a permanecer na unidade de operações especiais. Acrescenta mais alguma coisa? Eu diria que o homem de operações especiais, o servidor do BOPE, ele, com todas essas características, ele passa a estar em um patamar de poder de decisão de como gerir uma ocorrência, como gerenciar aquele conflito dentro de uma estrutura rápida, técnica, porque por diversas vezes a gente não tem o espaço de tempo necessário para decidir entre um simples comando de voz ao acionamento de um gatilho para um disparo de arma, em legítima defesa sua ou de terceiros, né? Respondendo a injusta agressão. Isso faz com que o policial do BOPE tenha que ter características diferentes para servir bem nessa unidade especializada. Qual a grade curricular do curso? Olha, esse curso de operações especiais, o primeiro curso, aqui a gente tem uma história em relação a esse curso. Ele é tema de uma dissertação de mestrado que eu fiz na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, visando sobre a formação do policial para atendimento em ocorrências de alta complexidade através do curso de operações especiais. Ele inicia desde um acompanhamento psicológico no início do curso, a treinamento físico militar, tiro básico policial, tiro avançado policial, conhecimentos em áreas de explosivos, uma base muito básica do tiro policial de precisão, técnicas em altura, salvamento aquático, operações aquáticas, que é a parte onde a gente habilita o operador a fazer mergulho, rapel, temos patrulha rural, patrulha urbana, operações teletransportadas, segurança de dignitários, paraquedismo, técnicas de defesa pessoal, habilitação para operar armamentos e equipamentos de baixa letalidade e um conhecimento muito vasto em armamento. Tanto armamento de especial, tipo os nossos fuzis de precisão, quanto o armamento mais simples, que é o início da carreira ali, um revólver mais simples, para ele saber como ter o comportamento quando adotar uma apreensão no material como esse. E explosivos. Né? São mais de 30 disciplinas distribuídas em mais de 1000 horas-aulas. Né? Vão ser vistas em quase 5 meses de curso. Então, é uma vida. E vocês treinam essas habilidades em diferentes ambientações. Vocês, com certeza. Treinam na Mata Atlântica, ambiente urbano, ambiente rural, urbano, e aqui a gente tem a Caatinga, né? Então, a gente tenta preparar o homem para trabalhar em todos esses ambientes. A gente tem ainda uma orla lagunar, né, onde a gente tem uma certa periferia e, vez ou outra, a gente tem que desempenhar algumas operações nesse ambiente também. Então, a gente tem que preparar esse homem para trabalhar e operar em qualquer tipo de ambiente que o nosso Estado forneça.
Vamos fazer esses comentários com as imagens, Josiel. Nós temos imagens do primeiro COESP e os nossos operacionais aqui vão narrando em que circunstâncias e o que é que eles observam nesses momentos. Primeiro, essa frase importante, né? Você nunca sabe o quão forte você é, até que ser forte é a única escolha que você tem. Então, essa frase é uma frase impactante, né? Que ela faz você refletir um pouco de até onde você pode ir, o que é que você tem que fazer. Aquele momento de dificuldade, de supressão de alimentos, de bebidas, né? De líquidos, água, você entra num estado de desidratação, de fraqueza, seu corpo passa a não responder, mas você tem que ter a mente forte, para saber que quando você chegou naquele limite, você ainda tinha mais uns 20% de energia. Então, é a forma de você instigar aquele candidato, ou aquele aluno, ou aquele operador a ser mais forte do que ele imagina que é, porque nós temos essa capacidade. A nossa mente humana, ela só quer um momento de desconforto para a gente querer um momento de descanso. E o momento de descanso não vem, né? A gente está vendo essa imagem aí, é um momento de uma marcha preparatória para um treinamento rústico, aí a abordagem, a edificação tubular, o paraquedismo, né? A nossa marca da vida aí, a caveira, a vitória sobre a morte, né? Isso foi um marco, né? Isso é um marco. Esse treinamento aí é visando apenas que o indivíduo não conheça o caminho, né, de volta para casa, para não querer vir embora mais cedo, né? Temos aí treinamento em área ribeirinha, né, Operação Ribeirinha, treinamento em área de Caatinga, na Ciosaki, lá no estado de Pernambuco, uma tropa que tem nosso respeito e consideração enorme, tropa exemplar. Aí, a parte de operações ribeirinhas, né, saber como lidar com o bote, saber como fazer uma aproximação, uma abordagem costeira, com silêncio. Esse estágio aí foi na Bahia, estágio de operações e combates em região de montanha. A Polícia Militar da Bahia, o BOP, parceiro nosso, sempre nos apoiou. E a gente consegue fazer esse tipo de operações de técnica vertical em um ambiente mais rústico, completando aí técnicas de explosivo, adentramento tático, né? Toda a parte de ações contra bombas, também no BOP da Bahia. É interessante que às vezes a gente tenha que domar algum animal, né? E o cavalo faz parte disso aí. Testando os limites da coragem e ousadia do operador em descer. Nosso corpo de bombeiros aí dando o apoio, instigando a aprender a nadar um pouco no nosso mar. Treinamento de segurança de autoridades. Temos que saber o limite, a hora de extrair a autoridade de uma situação de risco. Essa é uma ameaça frontal. Uma ameaça frontal. Aí dá o cavalo reverso. Isso. Edificações tubulares, né? No VLT. Dá uma paradinha nessa imagem aí, por favor. A dificuldade de fazer uma entrada dessa. A gente infelizmente aí não tem as pessoas, né? Mas você imagina que se a gente vai ter necessidade de entrar onde várias pessoas estão aí dentro. O ambiente é bem fechado, né? A gente simula isso daí, não só os ambientes tubulares, a gente tem tanto trem, né? Vagões de trem, ônibus, aviões, então há uma dificuldade muito grande. E se a gente for relembrar na parte de gerenciamento de crise, se for necessário um time tático, né, realizar uma entrada em qualquer tipo de ambiente, né, então foi o último recurso que vai ser utilizado. É muito difícil. É muito difícil, né, e a gente tem que estar treinando constantemente. E a gente Nesse exato momento, nosso time de entrada tática, eles estão treinando tanto no BOP quanto em outras edificações, né, constantemente, porque eles sabem que são o último recurso dentro de um gerenciamento de crise. E eles têm que ter uma resposta satisfatória para a nossa polícia. A propósito de entrada, eu vi algumas imagens de vocês fazendo a entrada já com escudo. Eu treinei muita entrada tática sem escudo. Hoje, o emprego do escudo já é obrigatório? A depender do tipo de ocorrência, sim, né? Então, você vai entrar em um ambiente que você não conhece, às vezes você pode ter um atirador ativo lá, né? E você não pode entrar peito aberto, né? Então ele vai ter que chamar, entre aspas, a atenção para um local
ou seja, o escudo, onde tem uma proteção balística que vai ter, conforme o nosso treinamento desencadear da ocorrência, uma utilização satisfatória para que os outros que estão atrás do escudo possam dar uma resposta, né, de neutralizar aquele perpetrador. Isso já é um nível, uma evolução do tático, né, da entrada em relação à ameaça. Cada vez a ameaça está mais letal, né? Não, com certeza. A gente fala que a gente treina, opera, dá treinamento e desenvolve doutrina. Aqui a gente tem imagens do primeiro COESP, né? Então, a forma como a gente atuava no primeiro COESP, principalmente na parte de entradas, deu uma evolução muito grande. E o know-how que nós temos hoje, né, levou, a gente vai falar depois mais adiante, a um terceiro lugar em competições nacionais, onde mais de 23 instituições estiveram presentes. Tá, o ambiente, como a gente falou, é bastante importante treinar na Caatinga, treinar na Mata Atlântica, e eu sou especialista nessa ambientação. Onde mais são empregadas essas técnicas? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso de operações rurais, né? E isso foi um certo desenvolvimento por causa da criminalidade. Geralmente, principalmente assaltantes de banco, né, buscavam as regiões de matas, né, onde tinham leitos de rio, para, após o delito, permanecer um determinado tempo e depois serem extraídos pelos outros delinquentes. Né? Então, a Polícia Militar do Mato Grosso e aqui também a nossa CIOSAC, aqui no Pernambuco, conseguiu verificar isso, né, e desenvolver essas táticas, né, de operações em ambiente rural, seja na Caatinga, seja na Mata Atlântica, no Cerrado, que auxilia bastante na busca e captura desses indivíduos. Então, se treinar no ambiente para que o ambiente não lhe surpreenda. Com certeza. E a gente surpreender aqueles que mal esperam que a gente também tenha essa capacidade de entrar nesse tipo de ambiente. A operação aérea distingue também a ambientação? Sim, as operações aéreas, ela é um braço das operações especiais, ou de operações especializadas, né? Nós precisamos ter esse desenvolvimento, tanto é que na grade curricular do curso, habilita o transporte do operador para um local de atendimento, a ocorrência mais rápido, mais dinâmico. E muitas das vezes nós não teremos locais adequados ou homologados para pouso, e o operador deve realizar o desembarque através de rapel, do pairado, e sempre em locais que não vão oferecer muita facilidade para o deslocar até o local da ocorrência, né? Mas a importância de se ter o policial conhecedor da atividade facilita o emprego e o desenvolvimento dela. Nós temos um caso emblemático que revolucionou todo o conceito dos cursos de operações, que foi o ônibus 174. Vocês têm treinamentos específicos que esses ambientes tubulares? Né? Sim. O procedimento do ônibus é similar ao do trem, da aeronave? Eles têm características distintas, porque a abordagem em um ambiente, no ônibus, o ônibus geralmente ele vai estar disposto em uma rodovia, ele vai ter um pouco mais de acesso. O avião já é característico o atendimento desse tipo de ocorrência pela Polícia Federal, é bom citar isso. As forças de segurança pública estadual elas vão servir como apoio, mas é uma aeronave que vai estar sob jurisdição federal. Ela vai estar alocada em pátio separado, é uma abordagem que requer um pouco mais de atenção, porque a aeronave possui também características distintas, né? No trem, nós podemos fazer isso aí, nós temos como fazer essa intervenção, mas por ser algo muito amplo, exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de elementos que a equipe tem que proporcionar para ter o elemento surpresa, né? Então, são bem distintas, porém, quando se adentra, elas passam a ser semelhantes. Mas o deslocamento até cada um dos ambientes são distintos e exigem um treinamento adequado para tal. Resgate cativeiro. O sequestro aqui em Alagoas com cativeiro praticamente acabou, né? Não temos muito relato desse tipo de ocorrência, não. Acho que faz tempo que a gente... Faz muito tempo que não tem um relato disso. Quais são as principais ocorrências que vocês atendem?
o BOP é chamado? Bem, ultimamente a gente tem feito o recobrimento de área, um patrulhamento em área de alto risco, nas grotas e outras comunidades. Temos também operações em conjunto com outras co-irmãs, como a própria Polícia Civil, a SEP, que é a Seção Especializada de Roubo a Banco. A Polícia Rodoviária Federal também nos chama para operações de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal também. Então, a gente tenta ampliar o nosso rol de parceiros em área de operações, para que a gente atue realmente, de fato, na área de operações especiais. Então, acho que o combate ao tráfico de drogas e esses outros que se empenham em roubo de instituição financeira tem sido o nosso foco maior também. Vocês falaram no início que vocês têm um lema treinar, operar... Dar treinamento e desenvolver doutrina. Isso vocês aplicam de fato? Com certeza. O batalhão, além de fazer esses cursos, nós temos nos nossos quadros oficiais de praças que são instrutores do nosso centro de formação de praça, da nossa academia de polícia militar. Então, constantemente, nós estamos instruindo a tropa de toda a polícia militar, estamos tocando os nossos cursos, e cada vez mais a gente senta lá, conversa para saber o que é que a gente pode melhorar nas nossas técnicas. Então, por isso que a gente fala, operar, dar treinamento, treinar e desenvolver as nossas técnicas, as nossas doutrinas. Importante. Eu gostaria muito que isso se estendesse à Polícia Civil. A gente tentou fazer um curso de padronização tática, Até pelo uniforme, a gente comentava sobre a Polícia de São Paulo. Você vê um soldado ao coronel, você tem o mesmo uniforme, você tem um padrão. Isso é importante para a unidade, para a polícia. A propósito, o porquê da mudança do uniforme? A gente, através de uma comissão, começou a estudar, ver também o porquê de outras unidades terem mudado. Então, a gente fez alguns testes em alguns tipos de uniformes e buscamos um uniforme multimissão, que ele pudesse se adaptar tanto em períodos diferentes, noturnos, períodos diurnos e em vários ambientes, seja nele em um ambiente rural e um ambiente urbano. Então, chegou a esse padrão de uniforme e a gente tem visto na prática, como se fosse um equipamento de proteção individual. Nós conseguimos entrar em alguns ambientes sem ser percebidos, sair também sem ser percebidos, sem chamar a atenção, em operações que a gente necessita desse tipo de comportamento. Então, desde 2019, 2018, se não me engano, a gente começou a realizar testes em algumas operações e foi muito exitoso essa mudança. A gente não abandonou o preto, e usamos o uniforme preto em operações pontuais e nunca vamos abandonar o nosso uniforme negro. Então, foi por esse motivo a mudança. Tem sido mais um equipamento de proteção individual, não apenas uma vestimenta para a nossa unidade. E operações em baixa luminosidade? Operações em baixa luminosidade é um confronto que estamos com uma doutrina muito bem empregada, através do Coronel Bolivar. Ele disseminou essa doutrina aqui, é uma doutrina de combate low light, em baixa luminosidade, que faz com que o policial possa entrar em situações de confronto armado, saber utilizar aquela arma, o disparo em si, se proteger com o sistema de feixe de luz, identificar a ameaça de forma positiva e ter segurança na ação. É importante que se tenha, assim, um equipamento adequado. Eu acredito que, em pouco tempo, o Estado irá proporcionar a aquisição de sistemas de luminosidade que possam ser acoplados nas armas, nos equipamentos que nós temos. Hoje nós temos, em termos de equipamento, podemos considerar o Estado de Alagoas como um dos mais bem equipados da Federação. Nós temos uma padronização de armamento curto, nós temos uma padronização de armamento de precisão, que tem feito com que o operador tenha confiança no armamento. Importante. Mas podemos agregar valores com a implementação de sistema de pontaria, holográficos ou optrônicos e luminosos, Pegar o melhor equipamento, acoplar na melhor arma para ter o melhor desempenho da atividade policial. Visão noturna?
Visão noturna, nós já temos um projeto em andamento, tanto para o equipamento de visão noturna de 4ª geração, como também termal. É um equipamento que custa um valor considerado, por ser tecnologia importada e uma tecnologia muito escassa no mercado mundial. Então, são barreiras que a gente tem que quebrar através de procedimentos e processos burocráticos, mas o recurso, eu acredito que o Estado vai proporcionar que dentro em breve a gente esteja com esses equipamentos operando aqui. Já temos projetos na Secretaria de Segurança Pública nesse sentido, de melhorar esse equipamento e agregar mais segurança e tecnologia ao homem de operações especiais. Se gasta muito menos com a prevenção do que com as consequências. Eu traria uma frase da aviação, né? É muito mais barato se prevenir o acidente do que um acidente. O investimento numa prevenção é insignificante perto do dano ou do efeito colateral que podemos ter numa decorrência de uma ocorrência mal atendida ou mal sucedida. Verdade. José, eu quero dar um trabalhozinho a você aí, a gente apresentar o segundo COESP e pausando para eles analisarem com mais detalhe essas imagens. Segundo COESP. Essa segunda edição é no treinamento de tiro em ambiente confinado, né? Já estamos aí no treinamento avançado, os operadores já estão um pouco mais habituados com a doutrina e a técnica a ser empregada. Já vai um efetivo já bem reduzido aí, eu acredito que na média de 50%, né? do início do curso. A propósito, qual o percentual que permanece? Em média, 35% a 40% é o efetivo previsto para a formação. As principais causas de desligamento? Principal é a vontade. O indivíduo ele passa a não ter mais vontade, o condicionamento físico, algumas lesões que possam ser adquiridas, a incapacidade técnica por não ter atingido a média mínima exigida. Para se ter uma referência, a média mínima para atividade de tiro seria no escalonamento de 0 a 10, 8. Então, ele tem que ser um atirador acima da média e isso é exigido de forma muito criteriosa. Nós não podemos errar. Uma vez um erro ocorrendo, as consequências serão muito maiores. Condicionamento físico, o próprio capitão Luiz falou, às vezes a gente vai para determinada área inóspita, o cara não pode, do desconforto, estar reclamando ali, estou cansado. Então, nós temos caminhadas extenuantes de quilômetros, temos marchas que começam num dia e terminam 2 dias após, carregando todo o seu equipamento, né? Uma mochila, a gente diz no nosso linguajar, que a nossa mochila é a nossa casa. Eu coloco todos os equipamentos ali que eu não sei para onde eu vou. Eu posso estar atuando no ambiente rural e já sair dali para um ambiente urbano. E eu tenho que ter todo o meu equipamento ali. Então, essa sobrecarga de exercícios, às vezes, faz com que o candidato ele desista no meio do caminho. Mas muitos retornam, entendem isso. São rituais de passagem que é necessário que o candidato aprenda a dar valor àquilo, porque chegar numa ocorrência ou em deslocamento para uma operação, ele evite ser pego de surpresa e ponha em risco a operação. Há casos de que a pessoa desistiu no primeiro e teve sucesso no segundo? Com certeza. Nós temos vários casos, não só no curso de operações especiais, mas no curso de ações táticas especiais. São vários os fatores que levam. Às vezes ele se inscreve para um curso desse e não conhece direito o curso. Então, chega ali, ele vê que não era aquilo, ou que naquele momento ele não estava preparado e ele vai se preparar para uma segunda oportunidade. E temos vários casos de pessoas que retornaram e concluíram o curso. O senhor consegue distinguir um operacional que esse cara é bom, mas limitado fisicamente?
A gente procura ver as potencialidades de cada indivíduo, né? Então, no curso, a gente tenta também desenvolver isso neles. Não é só... O indivíduo não vem pronto, né? Como a gente diz, ele vai ser lapidado. E dá para a gente, com toda a nossa equipe de instrução, né, levar com que aquele indivíduo obtenha resultado satisfatório. Então, a nossa preocupação e a nossa responsabilidade é realmente capacitar aquele indivíduo. Infelizmente, alguns não obtêm o êxito, a nota necessária, mas a gente identifica, sim, né, indivíduos com potencialidade grande. Assim que entra no curso, durante as instruções, você já vê que aquele indivíduo ele tem uma certa afinidade, por exemplo, para a área de tiro, mas para a área de altura já não é. E isso é importante, porque lá na frente, após a conclusão do curso, a gente sabe cada indivíduo onde é que a gente pode encaixar na nossa atividade do batalhão. Ô José, volta para essas imagens em operações aquáticas, para eles comentarem e o que é que eles exigem, o que é que vocês exigem nessas operações aquáticas. Eu fui fazer um curso de mergulho e minha dificuldade, que eu achei uma eternidade, foi passar 8 minutos flutuando. Aí vocês fazem flutuação toda equipada. No processo seletivo para ingresso no curso, nós já temos alguns índices mínimos que o candidato tem que apresentar para poder ter a possibilidade de ir para o curso. Ô José, volta mais a imagem um pouco quando os operacionais se abrigam com a própria embarcação, para os comandantes aqui comentarem. Bom, é uma situação como essa aí, ocorreu, o bote virou, a embarcação virou. Nós temos possibilidade de fazer até uma incursão dessa forma. Então, para isso, o condicionamento físico do indivíduo em nadar, em saber flutuar, nós podemos ter nossas mochilas que servem como auxílios para flutuação. São mochilas que vêm aduchadas, que são isoladas para evitar o acúmulo de água. E é uma forma também dissimulada de fazer uma incursão em determinado ambiente, né? Dessa forma aí. Então, o que a gente visualiza como dificuldade é apoio para flutuar, né? É apoio. É apoio. É nossa casa, é o conforto do operador, a mochila. Aí vocês viram algumas imagens de operações verticais? E onde vocês treinam isso? Bem, deu para observar também algumas edificações. Aqui a gente sempre tem parcerias com alguns prédios que nos autorizam a fazer esse tipo de treinamento, não é? E até na ponte lá da rodoviária é um outro local onde a gente faz. Então, o local alto e que a gente conseguir acesso, né, junto com o proprietário, a gente desenvolve essa atividade e esse tipo de treinamento. José, volta aí, por favor, no robozinho. Para explosivos. É um equipamento importante. Extremamente importante. O robô, ele evita a aproximação do técnico explosivista até o artefato encontrado. Existe uma máxima no explosivo que nós consideramos qualquer objeto que seja dado como explosivo. Então, a forma de identificar são utilizando equipamentos como robô e raio-x, onde a gente leva o robô evitando que o ser humano tenha um contato inicial com aquele artefato ou com aquele invólucro. Possamos colocar o aparelho de raio-x e a gente faça a análise, os técnicos explosivistas farão a análise do que está dentro daquela caixa e tomar a ação devida, se será por uma remoção, um desmantelamento no local ou simplesmente conduzir aquele objeto até um local mais seguro para que seja realizado a neutralização daquela carga explosiva ou daquele objeto que estava apresentando algum risco para o local. Nesse enfrentamento ao novo cangaço, vocês têm muitas ocorrências com explosivos. A gente teve de 2016, acho que até 2018, uma quantidade considerável de explosões a caixas eletrônicos e de instituições financeiras. Mudou um pouco de 2018 a 2019, porque tivemos várias ocorrências exitosas, né, em conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, onde a gente fala que o efeito pedagógico dessas ocorrências, né, indivíduos presos ou aqueles que tentaram combate com a polícia, indivíduos mortos,
faz com que aqueles outros indivíduos, né, a gente chama, acho que... Desestimula. Desestimula. Um economista americano, Gary Becker, ele fala sobre a teoria econômica do crime. Se o indivíduo vê que ali, né, ele vai ter uma resistência maior, ele vai para um local mais fácil. Né, e estamos praticamente já há 2 anos, né, sem ataques explosivos na região de Alagoas. Isso dentro do cenário nacional, é algo incrível. Se a gente for pegar aqui do lado, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, né, eles estão sofrendo bastante com isso. E essas ocorrências que tivemos, né, em 2019, 2020, 2018 também, então elas mostram que o estado de Alagoas está com os olhos abertos para esse tipo de ocorrência. Então isso é muito bom aqui para o nosso estado. O senhor participou de uma ocorrência com explosivo histórica, né? Da mina de Maragogi. É verdade. Como ocorreu aquilo? A ocorrência da mina de Maragogi, ela nasceu por escavações na região de Maragogi para saneamento básico. Os servidores que estavam operando ali entenderam que aquilo poderia ser uma botija de ouro. E, por sorte, eles não atingiram alguns pontos que poderiam ter provocado detonação explosiva. Eles meteram a picareta, realizaram furos no metal e... Porque, coincidentemente, anteriormente, eles tinham achado algum artefato umas moedas. Que era da segunda, pronto, achamos outra. Uma corrida ao ouro. E essa mina, quando foi acionado, nós contactamos a Marinha do Brasil, a Força Aérea, que são as instituições de Forças Armadas que têm o conhecimento, e eles falaram que era uma ocorrência de segurança pública, que não tinha como fazer uma análise, e deslocamos uma equipe até o local. Né? Hoje, Tenente Coronel Moura, Tenente Coronel Braga, eu e o Capitão Luiz. Ao chegar no local, vimos que se tratava de um artefato industrializado, sem características metrológicas que tem literatura prevista no mundo. Ela não tinha características da mina americana, da mina alemã, da mina brasileira, das minas explosivas, né? E resolvemos retirar aquele artefato do local com segurança, levaram para um local mais distante e realizar uma detonação de baixa ordem, que é uma detonação que visava diminuir os efeitos do explosivo. E assim foi feito. Aquela detonação, podem ter certeza absoluta que ela teria um poder muito mais agressivo se não tivéssemos realizado um procedimento técnico especialista que diminuísse a potência daquele explosivo. Muito se perguntou, por que não jogou no mar? Se jogasse no mar, a gente teria o problema. Não potencializa crime ambiental, o problema. ela potencializa. A costa de Corés ali de Maragogi iria embora, ia ser destruída. Então, foi uma ocorrência que depois a própria Marinha concedeu para a gente o título durante a formatura da Batalha do Riachuelo, né? Deu uma homenagem para a gente por ter realizado atendimento de ocorrência de Marinha. Depois eles vieram aqui, fizeram varredores, com o navio varredores, e não acharam mais. Eu acredito que essa ocorrência, ela deve ser única, espero que sim, porque ela tem um poder destrutivo muito grande. Por coincidência, semanas após, tivemos uma ocorrência daquela em Berlim, onde foi isolado toda uma rua e 2 técnicos explosivistas morreram. Conseguimos não causar lesão em nenhuma pessoa, não existiu nenhum tipo de lesão, e os danos materiais provenientes do atendimento àquele tipo de explosivo, né? Isso aí não tinha como evitarmos, não tinha como transportar mais a mina para outro local, e a decisão tomada foi evitar mortes e evitar lesão corporal, e isso, o objetivo foi atingido. O dano material que ocorreu estava previsto dentro do cenário. Não sei se o senhor recorda, algumas escolas liberaram as crianças para ver, pensando que era um artefato histórico. Quando a gente chegou lá, várias crianças ao redor da mina lá, querendo ver o artefato histórico. Foi cômico, porque enquanto nós estávamos trabalhando no artefato,
a tropa estava dispersando a população com borracha, com gás, porque o povo pensou que ali teria sim um ouro, um tesouro, crianças e a polícia não quer que a gente vá pegar o ouro. Isso aí, até que a gente chamou uma das pessoas lá, levou até o local, eles viram que não era, aí acalmaram, se afastaram e deixaram a gente operar lá com aquele equipamento. A gente falou aqui de avaliação constante, mas hoje tem estudos sobre o comportamento do policial do BOP. Há quem o desavisado acredita que o policial do BOP é formado para ser violento, para ser, enfim, tudo de ruim que o pessoal imagina. E tem pesquisa, estudo afirmando exatamente o contrário. Com certeza. Qual foi o perfil identificado por esses estudiosos? Dentro de uma análise de como captar aquele servidor que vai trabalhar no BOP, nós colocamos psicólogos que foram realizar um trabalho traçando um perfil profissiográfico daquele profissional. É um perfil de uma pessoa calma, não violenta, inteligente, estudiosa, seja prolixo e metódico nas suas ações. No passado, poderia-se dizer assim, o pessoal do BOP vai chegar já de forma agressiva na ocorrência. Nós temos ocorrências que foram resolvidas com bom dia, com boa tarde, com boa noite. A Polícia Militar está aqui para proporcionar segurança. Claro, que também é um efetivo, que tem um conhecimento, que de acordo com o treinamento de um uso proporcional ou escalonado da força, ele sai de um comando verbal para uma ação mais rígida, mais enérgica, visando a incapacitação e neutralização daquela ameaça. Mas, no contexto geral, os psicólogos traçaram esse perfil do profissional do BOP como um indivíduo calmo, tranquilo e inteligente. Um indivíduo que sabe o que está fazendo, conhecedor das leis, aplicador da lei e, de forma muito técnica, pode proporcionar um atendimento à sociedade de forma equilibrada. A gente diz que muitas das vezes o cliente é que vai dizer o tratamento que a gente dá. Então, se o cliente se apresenta de forma mais violenta, nós traremos para ele uma resposta técnica. Reciprocidade. Dentro da legalidade e dentro do uso proporcional escalonado da força. Capitão Luiz, poderíamos afirmar que policial bem formado é garantia de ser bom policial? É um fator muito importante. Garantia 100% não, mas com certeza a gente vai ter um excelente filtro se a formação for uma formação excelente, se a formação visar o que a Veira 06 falou, né? A parte técnica, inteligência, com certeza ele vai ser um excelente profissional. Exceções existem em qualquer tipo de atividade, a gente sabe, né? Mas a excelente formação vai garantir, pelo menos na parte técnica, que ele tem conhecimento satisfatório e exemplar para a sociedade. O senhor fez mestrado na Polícia de São Paulo. Isso. E me parece que em São Paulo que existe um estudo que identifica comportamento diferenciado entre policiais do BOP e policiais do GAT. Isso. Quais seriam essas diferenças? Na verdade, seriam o nível de atendimento de ocorrências. Né? A distribuição dentro do territorial do Estado de São Paulo é muito grande. Né? O policial do GAT e o policial do COI, eles têm praticamente o mesmo treinamento, mas têm responsabilidades funcionais dentro da estrutura da Polícia Militar de São Paulo distintas. Exemplo, uma operação em ambiente rural. O Comando de Operações Especiais tem esse treinamento um pouco mais doutrinado, um pouco mais puxado do que o GAT, que trabalha um pouco mais na atividade urbana. Mas nada impede que as equipes se juntem e desenvolvam aquela operação sob a coordenação da mais especializada. Né? Basicamente, é essa forma de distinguir. Em vários estados se juntam tudo no BOP.
né? Aqui é o BOP, que atua de forma rural e urbana única, Bahia da mesma forma, mas temos também as unidades especializadas de área de Caatinga. Se a gente fizer uma analogia, eu poderia dizer que a COPS aqui e o BOP são unidades especializadas com responsabilidades funcionais distintas, treinamento distinto. O que o policial da COPS faz no seu dia a dia é totalmente distinto, então ele precisa de um treinamento mais apurado do que aquele policial do BOP. Basicamente essa função. Agora são duas unidades de referência nacional, né, de referência, diria até que internacional, muito bem equipadas, que distinguem uma da outra apenas no atendimento da ocorrência. A propósito de habilidades da tropa, a tropa foi testada no desafio Caveiras do Brasil. Como foi a participação dos Caveiras de Alagoas? Foi uma alegria enorme para a nossa instituição, Polícia Militar, e ainda mais para o nosso batalhão, porque 5 policiais, né, 2 oficiais e 3 praças, né, competiram com 22 instituições de 20 estados, aí ficaram em terceiro colocado, né, mostrando que o Nordeste está bem preparado, tanto de forma técnica quanto de equipamentos. E eu falo Nordeste porque a Bahia ficou em segundo colocado e a Polícia Militar do Distrito Federal ficou em primeiro. Então, fazemos atividades com a Polícia Militar da Bahia, então a nossa doutrina, as nossas técnicas, a gente vê que a gente está nesse caminho. Né? Foi de extrema importância, é uma alegria muito grande. Foram treinados tecnicamente, fisicamente, em diversas situações, como testes com armamentos, entradas em ambientes confinados, né, tiro de precisão, e a gente vê que a gente está no caminho certo, né, esse é o caminho. Os americanos fazem muito isso, né? Isso. Eu acredito que essa competição, ela teve um estudo fora, né? Lá eles têm, no Texas principalmente, né, doutor? Eles fazem muito essas competições entre instituições, que é uma competição que, na verdade, ela agrega valor, né? Ela apresenta equipamentos, ela apresenta doutrinas, ela proporciona um encontro interagências que faz com que a gente possa até compartilhar informações, né? Nós tivemos aqui em Alagoas um encontro interagência entre unidades especializadas do Nordeste. Isso agrega valor quando a gente tem uma ocorrência na Bahia. O tempo-resposta é muito mais rápido e vice-versa, porque eles sabem a nossa forma de trabalhar, eles sabem como nós trabalhamos e a gente tem o conhecimento de como eles atuam. Essa competição visou isso. Para nós do BOP foi muito gratificante, como o Caveira 01 falou aqui. O Nordeste, né, muitas das vezes dizia assim, o que Alagoas tem que vai fazer um curso de operações especiais? Né? O que ele vai proporcionar? O segundo menor estado da federação? O resultado está aí. Nós mostramos um conhecimento técnico, um conhecimento físico, um conhecimento de responsabilidade e doutrina operacional que foi exemplo para o Brasil, né? Aquele azarão saiu campeão lá. Zebra. Né? Então os Caveiras aqui realmente fizeram deram um show de exemplo, né, na atividade. Diga-se de passagem, a competição essa extremamente técnica, entre abordagens, tiro de precisão, condicionamento físico, e a lição de casa foi muito bem feita, e quando foi para a rua, o resultado foi esse. A nossa produção está informando que temos apenas 1 minuto e vai apresentar aí umas imagens, e os senhores têm esse 1 minuto para considerações finais, começando com o Capitão Luiz. A gente só tem a agradecer essa oportunidade, doutor, de mostrar a nossa atividade, né, o que nós fazemos, os nossos cursos, né, a nossa forma de ingresso, né, desmistificar um pouco, né, mostrar que temos empatia por toda a sociedade, estamos aqui para servi-lo. Né? Nossa principal missão é salvar vidas. Né? Vendo essa imagem aí final, só tenho a agradecer a menor coordenação do mundo. Eles vão entender isso aí, que 5 servidores conseguiram topar um curso. Né? Eu apenas fui um elemento que organizou, escreveu as ideias, mas que sem o Capitão Y, o Capitão Rodrigo Souza, o Sargento Wilson e o Sargento C. Alexandre, que era a menor coordenação do mundo,
né? Num curso de operações especiais, conseguiu transformar homens que iniciaram a sua atividade policial em caveiras. O ser caveira é uma responsabilidade muito grande, porque o desafio começa aí, a partir do momento, né? Todo erro ou acerto que tiver, o caveira sempre vai estar rotulado no meio. Se for o erro, é doloroso, e graças a Deus até hoje os nossos acertos estão sobrepondo qualquer tipo de falha que porventura tenha existido. Muito obrigado, parabéns aos caveiras alagoanos, que sigam sendo exemplo para os que ingressam nessa briosa corporação. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo, em horários alternativos, no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais no aplicativo da TV Mar. Até a próxima.